conforme a apresentação da nossa colega, né? Eu fiz técnico em meio ambiente junto com 3 colegas que estão aqui, Luiz Hernani, Maria Helena, a Márcia, e estudei também um pouco. Comecei no colégio e acabei concluindo no Albino Feijão. É um curso que trouxe muita bagagem a respeito de educação ambiental. Principalmente porque quando nós começamos a fazer o curso, eu e meu sócio, nós já tínhamos a empresa, né? Então, na prática, nós sabíamos muito a respeito de educação ambiental. Porém, o que aumentou muito o conhecimento foi na área teórica, né? E gostaria de explicar, inclusive, que o nome da empresa, Mirai, né? Inclusive, muitos que não conhecem por ser uma palavra diferente falam Mirai, ou às vezes falam Miraya, mas em japonês significa futuro. E quando nós começamos a pesquisar como faríamos o nome da empresa, como denominaríamos, queríamos homenagear as nossas origens, né? Tanto eu quanto meu sócio, nós somos descendentes japoneses. E essa palavra, ela soa muito bem aos nossos ouvidos, em casa. Então, colocamos Mirai ambiental, porque tem significado de futuro em japonês. E um consultor que nos auxilia nas questões burocráticas, ele indicou, então põe Mirai ambiental, porque geralmente empresas que lidam com resíduos, dessa área de gerenciamento de resíduos, tem sempre ambiental no nome. E aí nós gostamos, ficou legal, Mirai ambiental, né? E iniciamos em 2007 a empresa. Na ocasião, começamos somente com reciclagem de vidros. Então, nós coletávamos garrafas, copos, somente embalagens de vidro, inteiras e quebradas. Aí, em 2008, teve aquela crise mundial. Ele começou nos Estados Unidos e repercutiu em outras regiões, inclusive aqui. Por quê? Nós coletávamos os vidros e deixávamos os outros resíduos, papel, papelão, plástico, metais, e alguma outra, ou empresa ou cooperativa ia retirar. Porém, com a crise de 2008, caiu muito o preço de papelão. Aí o estabelecimento separava, só que a pessoa começou a não ir buscar, porque o valor estava muito baixo, e o estabelecimento juntando aqueles outros recicláveis. Até que chegou e disse assim, olha, eu não tenho mais como estocar isso aqui, será que você não podia levar? E aí eu falei assim, e agora? Tá bom. Aí pegamos de um. Aí o outro via, né, o outro estabelecimento. Olha, leva o meu também, eu tô vendo que você está levando de um. Aí falou, bom, então vamos agregar. Aí começamos também a coletar esses outros. Papel, papelão, plástico, metais. Aí o espaço físico ficou pequeno. Antes era só litros. Aí tivemos que mudar de local. A trabalhar com N materiais, que daí o plástico, quando você fala plástico, tem N tipos, e cada um tem uma matéria-prima. Esse aqui é um, aquele copo que nós tomamos é outro, a sacolinha é outra. São todos plásticos, mas com matérias-primas diferentes. Aí eu posso reciclar, eu estou reciclando, mas eu tenho que separar de acordo com o seu tipo. Tem PET, tem PAD, tem PP, tem N denominações, são todas abreviações da matéria-prima desses plásticos. Aí trabalhamos com, inclusive, isopor. Isopor também é um plástico e nós estamos trabalhando e reciclando os mesmos. Você falou isopor? Isopor também. E aí até muitas pessoas falam, nossa, mas isopor recicla? Sim, é altamente reciclável. Exato. E foi muito bacana, porque acabamos que conseguimos solucionar o problema de muitos empresários na ocasião, em 2008, devido a esse problema de que, devido ao preço baixo de papelão, ninguém queria coletar. E dava, né, assim, a gente ficou até comovido, porque muitos empresários separavam, queriam dar a destinação correta, queriam reciclar, mas ninguém queria coletar, justamente devido ao preço baixo.
Aí nós vimos a oportunidade, então vamos então começar a coletar esses outros materiais. No começo penamos, porque eram muitas variedades, principalmente de plástico, como nós não tínhamos conhecimento, nós sabíamos do vidro. Mas aí desses outros fomos aprendendo. E aí fomos contratando mais funcionários, aumentando o quadro de funcionários, atendendo a respeito desses outros resíduos. E após a conclusão do curso, também fazemos plano de gerenciamento de resíduos. Né? Muitos técnicos que estão aqui sabem do que se trata, eu vou falar para alguns que não têm conhecimento. Né? O plano de gerenciamento é um documento que todos os estabelecimentos têm que ter, seja pequeno, médio, grande. Ele identifica, assim como nós temos um RG, um CPF, nesse plano de gerenciamento ele vai identificar quais são os resíduos que esse estabelecimento gera. Se ele é um hospital, se ele é uma farmácia, se ele é um restaurante, todos geramos resíduos. Né? Então ele vai identificar quais são os resíduos, qual a quantidade e o mais importante, qual é o destino desses resíduos. Porque não adianta você falar assim, não, eu tenho aqui a minha empresa, eu separo, é tudo separado, ó. Os vidros, os plásticos, tal, todos os recicláveis. Aqui fica o orgânico, aqui fica o rejeito. Tá? E daí o que o senhor faz com esses resíduos? Ah, eu coloco ali na rua. Eu coloco ali e vem um carrinheiro, eu sei que leva. Leva tudo, não sei, acho que deve vender, mas leva. Só que aí você está dando o destino correto, você acha. Porém, a partir do momento que a pessoa levou o seu resíduo, a responsabilidade não é só dele que levou, é 50% de quem destinou do estabelecimento e 50% de quem levou. Então, se ele vai levar, e ali suponhamos, ele viu muita latinha ou cobre, que tem um valor econômico alto. Aí ele viu, tem todos esses resíduos, esse aqui tem um valor alto. Eu pego, levo, esses aqui eu jogo ali no fundo de vale, esses aqui eu vendo. Aí eles vão lá e vão falar, puxa vida, isso aqui é do estabelecimento X. Eu estou vendo aqui, está o nome do estabelecimento. Vamos lá saber o que ele está fazendo com o resíduo. Aí a hora que ele chega aqui, se eu não tenho a documentação do destino, primeiro eles vão me notificar. Então, o senhor tem tantos dias para apresentar o plano de gerenciamento de resíduos, que é o documento que vai identificar o tipo, a quantidade e o destino. Porque o que esse plano contempla é qual o destino que os estabelecimentos estão dando para diminuir a quantidade de resíduo que vai para aterro, seja ele um pequeno gerador, e para rastrear, se é, por exemplo, uma clínica médica, né? É necessário ter uma empresa especializada em resíduos de saúde. Então, eles têm que ter contratos, eles têm que ter controle de entrega de resíduos de saúde. E esse plano de gerenciamento, ele vai contemplar isso aí. Isso, depois que nós fizemos o técnico em meio ambiente, nós também exercemos essas funções de consultoria nessa área. Você está conseguindo assinar o IATA? Está deixando você assinar? Por enquanto sim, porque eu tirei o CRQ. Você é CRQ, né? CRQ. Eu falei IATA, CREA, é o CREA. O CREA que está impossibilitando. Né? Foi, né? E sempre foi. Eu soube que o CREA está impossibilitando porque teve uma pressão por parte dos engenheiros, que daí eles proibiram os técnicos em meio ambiente e também os geógrafos. E daí eles baniram, essa foi a informação que eu obtive. Né? E soube inclusive que teve técnicos que foram notificados pelo CREA, proibindo-os de assinar. E eu penso assim, se nós estudamos para exercer essa atividade, porque o CREA fala que nós só podemos auxiliar o plano, nós não podemos assinar. Porém, quando nós estudamos, até minhas colegas acho que podem complementar, quando nós estudamos, nós fomos orientados que nós poderíamos assinar, seja pelo CRQ, seja pelo CREA. Né? Ou autônomo da prefeitura. E na época já tinha muitos técnicos assinando, exercendo a atividade. Essa foi um dos motivos porque acho que muitas pessoas procuraram o curso, né? Porque vimos uma possibilidade de trabalho com relação a essa área. Então, eu acho que depois do que aconteceu com relação ao CREA, é o momento de nós nos unirmos, principalmente através do Sinditema, e reivindicar
essa decisão, o porquê de não podermos assinar, se nós estudamos para isso. E não foi uma matéria simples, foram 2, 3 semestres, né, estudando a respeito disso aí. E se o CREA deu a carteirinha ao técnico, ele aceitou que ele poderia fazer. Aí depois a pressão ganheira faz com que ele recua. Mas aí o técnico já está pagando lá a sua contribuição. Foi isso que eu indaguei. Aí eu acho que o que você está dizendo é o seguinte, então, se o engenheiro tem pressão para dizer não deixa o técnico assinar, o técnico tem que ter pressão de contrapartida para dizer não, nós queremos assinar. E aí tem que ver quem tem mais forte o técnico é o engenheiro. Porque essa foi a questão que eu indaguei. Se nós não podemos assinar, então por que nós podemos ser credenciados? Só para auxiliar? Você fez a pergunta por escrito? Não fiz. Porque eu soube através de uma colega que foi notificada, e daí eu falei para ela, então vamos conversar com o Sintema, com outros técnicos do meio ambiente. Ela passou uma mensagem para mim dizendo que não ia ouvir, mas era o assunto com ela junto. Inclusive depois eu gostaria até de falar um pouco também, que eu tive uma experiência, quando terminar a sua fala, eu queria até expor um pouco a minha experiência, que eu já tive com o CREA, em relação a isso, e falar meu ponto de vista também, né? Depois, no final. Então, Angela, eu liguei a semana passada lá, questionando, porque eles, né, praticamente desabilitou a gente, né, a exercer essa função, porém, eles continuam mandando a cobrança da sua carteirinha anual. Aí eu liguei e perguntei, eu falei, escuta, eu não posso assinar, mas eu tenho que pagar pra quê, então? Aí ela falou assim, você manda por escrito. Eu falei, não, então tá bom, depois a gente conversa perto. Isso que também, eu fiquei indignada, poxa vida, eles nos credenciaram, eu paguei as anuidades e agora falam que a gente não pode assinar, mas enfim, depois nós retornamos esse assunto. A logo aqui, quando nós criamos, foi bem interessante, porque foi um colega nosso que desenvolveu, e aqui é um triângulo igual da reciclagem. E como era vidros no início, então nós colocamos só vidros e ele é um ciclo infinito. Por isso que a hora que você desmembra, são todos triângulos, só que eles estão grudados um no outro. Essa é a logo da Mirai com esse sentido. E o vidro ele é 100% reciclável infinitamente. Aí o título da palestra de hoje é a importância da reciclagem. Eu citei aqui, bem no início, que a responsabilidade de todos, né, sobre não só o reciclável, mas todos os resíduos. Porque tem pessoas que falam assim, inclusive empresários. O meu lixo está ali. Né? Se alguém quiser pegar, pega, não sei o que, está ali. Só que muitas vezes ele não acondicionou de maneira correta. Ou então eu observo muito também, infelizmente, as pessoas mascando um chiclete, ou abrindo uma bala, ou um palito de sorvete. Ela começa ali na rua e ela deixa cair sem querer. Eu até já parei e falei, senhora, a senhora deixou cair. Não, eu não deixei cair, eu joguei no chão. Mas aí não é lugar de jogar no chão, tem lixeiros para isso. A pessoa vai e joga do lado da lixeira, mas não joga dentro da lixeira. E aí, era algo que o meu sócio também, ele é oriental, e ele falou assim, como pode, né? Quando eu fui educado, meus pais não falaram, tem que jogar aqui. Só que, vendo os nossos pais, nós nos conscientizamos, o lixo tem que ser jogado ali. E aí, quando ele saía para coletar com os funcionários, ele começou a perceber o funcionário dentro do caminhão, na coleta dos resíduos da nossa empresa. Dentro do caminhão, ele abria uma bala, por exemplo, e ele queria jogar o plástico pelo vidro. Aí meu sócio falou, de jeito nenhum. Que exemplo que você está dando? O caminhão cheio de resíduos, né, que nós estamos coletando, e você quer sujar a cidade? Você vê como é difícil essa reeducação ambiental. A mesma situação eu presenciei. Eu estava na Benjamin Constant e tinha aquelas pessoas, o gari, né, com aquele vassourão e a lixeira enorme. E ele varrendo. Estavam em dois. E aí ele estava fumando e eu só observando o que ele ia fazer com a bituca de cigarro. Ele fumando, vassourão. Ele terminou, ele jogou no chão.
aceso. Eu só não parei porque estava uma fila de carros atrás e eles iam buzinar e reclamar. Mas você vê como é a mentalidade da pessoa, ela está limpando, ela está varrendo, mas ela mesma joga no chão. É isso que nós temos que tomar muito cuidado, principalmente hoje aqui o público, acho que a grande maioria técnica em meio ambiente, ou também dessas outras áreas similares, nós devemos nos policiar a todo momento. Porque não adianta você falar, não, eu faço tudo corretamente. Mas você tem que se policiar a todo momento. Por exemplo, na medida do possível, o que eu vejo? Se não tem uma lixeira, porque tem pessoas que falam, não, mas não tem lixeira aqui. Põe no bolso, põe na bolsa, leve, seja para sua casa, para a empresa, jogue aonde tem, se não tem exatamente naquele local. Então, todos somos responsáveis pela correta destinação de nossos resíduos. Temos de descartar corretamente em lixeiras apropriadas os resíduos. E, se possível, sempre separar os recicláveis, os orgânicos e os rejeitos. Porque não adianta também a pessoa levar um resíduo e chega lá, tem a lixeira do orgânico e do reciclável, aí ela fez a tarefa, né, de levar o resíduo até lá e chega lá, descarta de maneira equivocada. Então, eu acho que temos que prestar atenção do começo ao fim, não é? E resíduo, seja nesse evento, a todo momento nós estamos tendo, nós estamos produzindo. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Quando nós jogamos alguma coisa, seja da janela do carro ou na nossa casa sem varrer e retirarmos, todos esses resíduos eles vão para algum lugar, seja voando, através das águas. E muitas vezes, principalmente durante o curso, nós visitamos córregos, fizemos algumas visitas, e é impressionante a quantidade de resíduos que vai parar principalmente em fundo de vale. Por exemplo, aqui são PET, plásticos, saquinhos, sacolinhas. E os animais, infelizmente, eles confundem isso aí com alimentos, acabam comendo, ingerindo e morrem. Porque o estômago dele fica cheio de resíduos, não só de plástico, como de outros também. Vidros, metais. E isso aqui não foi parar por acaso. Com certeza, alguém foi à praia e deixou lá o lixo, o resíduo, ou lá na nossa casa deixamos um dia que estava chovendo, né? Em vez de colocar o lixo, sei lá, pendurado na lixeira, colocou no chão e a água levou, devido às chuvas. É a responsabilidade de todos nós. Não adianta falar, não, isso aqui não é meu. Pode ser que até então, sem saber, nós estamos gerando, de alguma maneira, em alguma ocasião. E quem está pagando muitas vezes esse preço são os animais. Não só esses, como esse eu coloquei citando a tartaruga, mas infinitas espécies, né? Pode passar. Tivemos também a oportunidade de ir no CTR. Quem teve a oportunidade de visitar o Centro de Tratamento de Resíduos? É espantoso o volume de resíduos que tem lá, né? Sendo que quando nós fomos lá, uma grande porcentagem de resíduos que eu vi é reciclável. Altamente reciclável. São plásticos, metais, pneus. Hoje recicla-se pneus. E apesar de nós termos o CTR todo protegido, quanto mais resíduos vai para o CTR, mais alto fica a conta para todos nós, porque são impostos. Isso aqui é um dinheiro que está saindo do nosso bolso, seja pelo IPTU, de diversas maneiras. E é um resíduo que ele está ficando ali por muitos e muitos anos, sendo que ele poderia estar gerando renda, empregos através da reciclagem ou através de outros destinos, reutilizando. E infelizmente esse resíduo vai lá devido à falta de talvez informação, boa vontade, né? Porque se cada um fizer um pouquinho, vai diminuir o resíduo daqui, com certeza. É trabalhoso? Só que é necessário.
um caminho, esse aqui de aterro, que é um passivo ambiental. É um resíduo que, seja os filhos, os netos, eles vão ter esse, digamos, prejuízo. Ele vai ficar aqui, ele vai gerar chorume, ele vai aumentar ainda a incidência de Aedes aegypti, né, de zika, porque ali acumula água, chove, fica ali na bacia, no balde, no saco plástico, enfim. Aqui eu vou explicar um pouquinho o que é reciclável, porque eu percebo também que durante as palestras que nós fazemos, tem pessoas que falam, nossa, eu não sabia que isso aí era reciclável. Tem uma infinidade de materiais que são altamente recicláveis e muitas vezes não temos conhecimento, igual eu comentei, o plástico, né? Isopor é um deles. Isopor é altamente reciclável. Madeira, N tipos de madeira, não só aquela madeira bruta, que seria peroba, enfim, N madeiras, mas até aquele compensado, aquele que é o acúmulo de pozinho com cola e vira o compensado. Vidros, muitos nos perguntam, a lâmpada. A lâmpada, ela primeiro precisa ser descontaminada, principalmente a lâmpada fluorescente, porque ela tem materiais pesados, mercúrio principalmente. E eu indico, inclusive, a não quebrar. Por quê? A hora que você quebra, você inala, ele entra no seu organismo. Segundo, ele é altamente prejudicial à camada de ozônio. Tem empresas especializadas na descontaminação das lâmpadas. O ideal é, quando você vai comprar uma lâmpada, você perguntar, o senhor recolhe a minha lâmpada queimada? Porque hoje existe a logística reversa. Ou seja, quem vende um bem, ela tem que se responsabilizar pelo destino correto do que ela está vendendo. Então, se você vai comprar uma lâmpada, pergunte para a empresa, você aceita a minha lâmpada queimada? Porque eu não tenho como destiná-la. Porque geralmente as empresas cobram para descontaminar. Então, quando você devolve para a empresa de materiais elétricos, a responsabilidade é dela. Quem vai pagar pela descontaminação é a empresa. Por exemplo, uma que eu sei que faz é a Leroy Merlin, né? Ela aceita, só que você tem que comprar, lógico, as lâmpadas dela. O ideal é sempre você ver... A base de troca, né? É isso, exatamente, a base de troca. Porque senão é algo que você fica com aquele resíduo e você depois vai ter que pagar para destiná-lo, né? Papelão, e muito hoje se tem lixo eletrônico. E pilhas e baterias, elas são recicláveis, mas o que eu sempre peço é para que não coloque dentro de sacos nem de cooperativas, nem de empresas privadas, porque tem locais específicos que recebem pilhas e baterias, a Sercontel é uma delas. Então, se tem lá, sei lá, bateria de um celular ou algo assim, separe e leve onde tem esses papapilhas. A cooperativa Cicobi também recebe pilhas. Tem uma empresa em Londrina chamada ONG Lixo, eles também aceitam, você pode levar. Agora, se eles forem buscar até a sua casa, eles cobram uma taxa de deslocamento. E outros tipos de vidros também são reciclados. Por exemplo, para-brisa de carro, ele é reciclado, mas eu não posso misturar com vidro de janela ou vidro de produto alimentício, porque é igual a situação do plástico. A característica ou a matéria-prima deles são diferentes. Então, ele é reciclável, mas tem que separar aquele tipo específico. Vidro de alimentos, só vidro de alimentos. Vidro de janela, a mesma situação. E para-brisa, outra situação. Porque, inclusive, o para-brisa, ele tem uma película. Ele tem o vidro, mas ele tem uma película justamente para não estilhaçar a hora que acontece. Né? Isso. É tudo na base de troca, né? Vai levar o carro para trocar. Então, nós falamos anteriormente dos resíduos recicláveis. Agora aqui cita os resíduos orgânicos. Eu até coloquei uma foto. São restos de alimentos, tanto alimento processado, arroz, feijão, a carne, ou os alimentos in natura, cascas e bagaços de frutas, folhas de árvore. Geralmente, muitas pessoas também denominam lixo seco, que é o reciclável, e esse aqui lixo molhado, porque ele é úmido, né? Geralmente são resíduos que já tem mais umidade. E os rejeitos. Aí o rejeito ele já entra naquela situação que ele não é nem reciclável
e nem orgânico. São fraldas descartáveis, absorvente higiênico, preservativos, fio dental de dentes, papel higiênico e lenço de papel usados, papéis engordurados, fotografias, fitas e etiquetas adesivas, louça, cerâmica, couro, entre outros. Panos, tecidos, sapatos, aquelas toucas de proteção para não cair cabelo nos alimentos, luvas de toda espécie, não é reciclável, é rejeito, seja luva de látex, luva de pano, luva de plástico, todas elas são rejeitos. Justamente porque muitas vezes, ou ela tem, nesse caso aqui, contaminantes, até indagaram, mas lenço de papel que você enxuga a mão não é reciclável? Ele não é porque, suponhamos, eu posso estar com um corte na mão, ele torna-se contaminado, né? Então nós orientamos que esse tipo de resíduo ele não é reciclável, né? Confundem muito essa situação. Louça, cerâmica, muitas pessoas pensam assim, tudo que quebra é vidro. No começo nós tínhamos um grande problema com isso. Quando nós explicávamos a respeito da reciclagem de vidros, mas isso aqui é vidro, ele quebrou, que a louça seria aquelas porcelanas, né, xícaras, pratos. Esmaltado. Né? Exato. Esse material, ele não tem reciclagem. Inclusive, se tiver empresários aqui que têm interesse em trabalhar na área, esse é um material que eu acho muito bacana. Ele não tem reciclagem no Brasil inteiro. Louça, cerâmica, é um material... vaso sanitário também? Também. É um material que tem grande volume, por exemplo, restaurante quebra muito prato, buffet, é um nicho de mercado. Eu fui até Curitiba, ali naquela região metropolitana tem muita empresa que fabrica, né? Louça, porcelana, e nós não encontramos nenhuma reciclagem. Eles até utilizam para, suponhamos, na hora que ele está fazendo uma reforma, ele compacta e põe ali na obra dele, mas nada em grande escala. Né? E isso aqui vai tudo para aterro. Não tem como reciclar, tanto o rejeito quanto o orgânico. O orgânico, o ideal é compostagem. Não tem nem como incinerar esse tipo de rejeito? No Paraná é proibido. Por enquanto é. Eu, inclusive, você falou de incineração. Eu estive em outubro de 2015 no Japão. Né? Tive a oportunidade de conhecer empresas dessa área. Fiquei encantada, porque uma das empresas que eu conheci, a hora que eu cheguei, eu não tive a oportunidade de visualizar o site deles antes de visitá-los. Então eu só soube da visita que faria uns 2 dias antes da visita, realmente. E nem tive a oportunidade de ver o site deles. Então foi eu e um colega de Mato Grosso do Sul, só nós dois. A hora que nós chegamos lá, eu falei, não é possível que é aqui. Parecia um castelo, só que um castelo quadrado, igual essa caixa de sapatos, totalmente retangular. E salmão. Aí eu falei pro meu amigo, nossa, eu acho que nós estamos equivocados, não deve ser aqui. Porque imagina, é um hotel. Um parque de exposições, alguma coisa assim, mas não uma empresa de reciclagem. E era. Era empresa de reciclagem porque a pessoa que nos recebeu, ela informou o seguinte: quando eles começaram as obras desse local, o Japão ele teve uma lei, bem nessa ocasião, que o município ele era 100% responsável pelos resíduos dele, seja orgânico, reciclável e rejeito. Então eles resolveram fazer uma coisa muito bonita, realmente era inspirado em castelos, e que fosse assim, não é para ter aquela imaginação, empresa de resíduos é mais ou menos, caiu aos pedaços, feio, horrível, não. É para ter esse impacto mesmo, como um hotel, como um castelo. E ele é todinho salmão, parecendo realmente um castelo, e a hora que você entra lá, são 5 andares. E todos os andares, todos não, mas a maioria deles é aberto à visitação. Então eles recebem crianças, adolescentes, adultos, de diversas nacionalidades, tudo escrito em japonês, inglês, espanhol, português, enfim.
justamente para passar essa experiência que eles têm, de dar o destino correto. Aí eu perguntei para eles, mas isso aqui é privado? É público? Aí ela disse assim, é misto, porque o município tem a responsabilidade, mas eles também recebem muitos fundos de sindicatos. Sindicato da indústria de bebidas, sindicato da indústria de cosméticos, de N empresas, que daí pagam para destinar corretamente os resíduos que eles produziram, né? E você vê, ali, nesse local, eles só reciclavam latas de alumínio, plásticos e vidros. Aí eles têm outro ponto que já incinera os outros resíduos. Aí eu perguntei, mas a incineração, ela não é maléfica? Aí ele disse assim, não. Aqui nós incineramos e a energia que gera através da incineração, ela é devolvida, seja ao município ou a outra construção que eles têm, toda em energia. E o que sobra, eles ainda vendem para a empresa de energia, que seria, no caso, a nossa Copel. E o dinheiro que eles pagam, que a Copel, digamos lá, paga para eles, é muito... a rentabilidade é muito boa. Então eles disseram, para você ter uma ideia, até o vidro, recentemente, nós estávamos incinerando. Porque o valor em termos energéticos, de financeiros, né, trocando pela energia, é muito, muito boa. E aí eu fiquei fascinada, eu falei, e não gera poluição nenhuma. Você anda lá no bairro, que nós andamos, né? Não tem cheiro, não tem... tem fumaça, mas é justamente desse processo, mas não tem nenhuma contaminação. A vizinhança é toda empresas, inclusive em frente à Nissan, né, de veículos. E nenhum deles, porque muitas vezes, igual aqui no Brasil, ninguém quer um aterro ou uma empresa de reciclagem perto de si. Porque tem essa imaginação, é um negócio sujo, nojento, com mau cheiro. E essa não, ela não tem nenhum empecilho nesse sentido, e é tudo incinerado. Agora aqui no Paraná, conforme nosso colega falou, o Sancler, o próprio Ministério do Meio Ambiente, eles não são muito favoráveis, eles acham que contamina por causa da poluição, enfim, mas tem um grupo já correndo atrás. Quem sabe, né, em algum tempo a gente pode vir a ter. Porque seria o destino mais certo. Com certeza. Se tiver tecnologia que tem no Japão, exato. Agora, não só no Japão, eu vejo que tem. No Japão, não, é que você citou sim, mas no se Japão, era que nem a Maringá queria fazer, por exemplo, eles estavam comprando uma máquina, acho que da Alemanha, por exemplo, que era uma máquina que lá eles fabricaram, mas não usavam porque poluía. Sei lá, mais poluía. O Japão, eu vejo que eles se preocupam muito com resíduos, porque diferente do Brasil, eles não têm espaço físico. É muito pequeno, é tudo muito compacto, e o lixo, como eles não têm como ficar mandando para países vizinhos, porque também é uma ilha e ia encarecer, eles tentam realmente dar o destino correto, principalmente incinerando e produzindo energia ou outras fontes, e dando o destino ali mesmo. Por exemplo, a hora que eu falei, porque em Londrina, aliás, no Paraná, não tem indústrias de reciclagem de vidros. Tem empresas como a nossa, que coleta, separa e destina. Mas não tem a empresa que derrete. Porque o vidro, ele é só recursos naturais. É areia, barrilha, calcário. São só ingredientes naturais que você junta, aquece, junta, forma uma massa e forma-se o vidro. Só que no Paraná não tem. Então eu tenho que mandar ou para São Paulo, ou para o Rio de Janeiro, ou Rio Grande do Sul, e é tudo longe. E o frete é 100% da empresa que está enviando, não é a empresa que recebe. E quando eu citei no Japão, eles ficaram horrorizados. Por quê? A quilometragem é altíssima, a distância é enorme. Aí eles disseram, nossa, mas a quantidade de CO2 que você está emitindo só enviando... Eu falei, pois é, mas eu não tenho outro destino a não ser esse, porque não tem incineração. Você vê como é diferente as situações em cada local. Para eles é o cúmulo, devido à distância, porque daí ele já entra no mérito de poluição de veículo. Um veículo pesado, porque carro de vidro pesa.
para você transportar daqui até São Paulo, ou seja, mesmo para o Rio Grande do Sul, é uma distância muito grande. E aí eu falei, no Brasil ainda como não temos outros meios de reciclar, só temos esse, né? Pode passar. O que é o processo de reciclagem? Eu resumi bem compacto, né? É o processo de transformação de materiais ou resíduos já usados em novos produtos ou matérias-primas na fabricação de novos produtos. Tem muito resíduo que, no caso de plásticos, essa sacolinha plástica, ou qualquer sacolinha que utilizamos em supermercados. Eles são processados, lavados, derrete-se, faz um fio tipo macarrão, um espaguete, e aí é picado igual o brigadeiro, chocolate granulado. E depois esse granulado ele vai virar matéria-prima na fabricação de novos produtos. Aí ele vai virar N produtos. Por exemplo, mangueira de jardim, sacos de lixo, principalmente saco de lixo preto. Determinados plásticos vira aba de boné, aquela parte que tem aqui da frente do boné, pezinhos de sofá. É uma infinidade de produtos. Vidro, geralmente é o mesmo processo, só que ele será derretido e vira novo vidro. E 1 quilo de vidro gera 1 quilo de novo vidro. Ele não tem perda. Infinitamente. Você pode, se esse fosse um copo de vidro, você pode quebrá-lo, reciclar, quebrar infinitamente. Ele só não pode conter metais, no caso pregos, clipes, grampos, porque a hora que derreteu e esse metal está junto, ele vai formar bolhas, vai dar defeitos no vidro, né? Assim como barro, esse tipo de material ele é contaminante, ele não pode, porque daí a indústria, a hora que eu mando para a indústria, tem indústrias que lavam, mas aí ela paga menos, e tem a indústria que vai utilizar dessa maneira, só derretendo o vidro. Então por isso que quando, no caso, eu oriento, eu sempre falo para a pessoa não contaminá-lo com outros resíduos, né? No caso do barro, ou misturar com metais, e mesmo quebrado, ele é 100% reciclável, seja o vidro inteiro ou quebrado. Aí os outros geralmente são papéis, ele vai virar papel novamente, papelão também. Papel, plástico, metais, vidros, são esses. Madeira também. A madeira, suponhamos que tem uma tora. Aí eu entrego para a indústria que recicla, ela picota, ou ela vai virar briquete, que são para a queima de fornos, ou ela vai fazer cavacos, alguma coisa que vai alimentar fornos. Geralmente são essas, não tem muitas outros métodos de reciclar madeira. Quais são os benefícios da reciclagem? Conforme eu citei, no caso do vidro. O vidro, a matéria-prima dele, é tudo natural. Areia, barrilha, calcário. E com a reciclagem, vai estar poupando a captação desses novos recursos. Porque com esse vidro já existente, você vai conseguir fazer um novo vidro e não vai precisar extrair mais da natureza, né? Com esse vidro já existente, é que eu estou com plástico, mas se fosse qualquer outro resíduo, seja plástico, vidro, para você fazer um outro produto, você economiza tanto a água quanto a energia, porque você vai diminuir a temperatura. No caso do vidro, você diminui em 50% se fosse extração de novos recursos, produzir um vidro. Se você já usa um que já existe, é 50% menos de energia que você consome. A mesma situação de água, né? Diminui a quantidade de resíduos em aterros, porque se você não recicla, ele de alguma maneira vai para aterro, seja através do lixo da coleta pública ou através de alguma empresa que vai mandar para aterro industrial. Então você está aumentando a vida útil do aterro. E pode passar.
Outros benefícios: evita a poluição do solo, no caso, quando citamos as pilhas e baterias. Se você não recicla, ela também tem muitos produtos nocivos, seja ao solo, à água, e se você deixar a pilha ali, ela vai provocar uma contaminação enorme no solo, na água, provocar doenças, assim como esses outros resíduos. No caso, se você não recicla e deixa ali esse copo, logicamente, principalmente por causa do Zika vírus, do Aedes, ele vai acumular água, será um grande foco de infestação de mosquitos, poluição de ar, de doenças, uma infinidade de problemas que vai acarretar devido a esse resíduo não ser destinado corretamente. Quando você encaminha os resíduos para reciclagem ou para algum outro meio que não seja o aterro, você está gerando emprego. Por exemplo, tem pessoas que fazem artesanato com os potes de vidro. Aquilo lá está gerando renda. Ela está, de certa maneira, reciclando, porque ela está reutilizando. Quando você encaminha os resíduos também para a cooperativa, também está gerando N empregos, porque é uma cadeia de pessoas que estão arrecadando fundos através desses resíduos. Também impostos à cidade, no caso da Mirai Ambiental. Nós somos empresa privada, então nós temos colaboradores registrados, pagamos impostos, ISS, N impostos que é revertido à cidade. Então todo esse trabalho que nós fazemos, nós estamos contribuindo, seja através de geração de emprego, de impostos à cidade, ele gera renda para uma infinidade de pessoas. Assim como eu coleto e destino, a hora que eu vou vender, outras empresas também estão, é uma cadeia produtiva, né? Aqui nós vamos começar a falar de alguns eventos. Inclusive a Márcia também pode falar a respeito disso aqui. Essa igreja chama Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Alguns conhecem como Paróquia Dom Bosco. É ali na Avenida Maringá, em frente a Yoshi, em frente à Caixa Econômica Federal. Essa paróquia, há 3 anos, esse é o 4º ano que nós participamos do Corpus Christi. Antes, todo esse tapete era feito com papel craft, pó de serra e sal grosso. E utilizava-se tinta automotiva para tingir. Essa tinta ela é tóxica, ela é cara, ela não é produzida aqui, ela vinha de Santa Catarina. E todo o resíduo ele ia para aterro. Eram 15 caçambas só com esses resíduos. Pó de serra, sal grosso. E eles tingiam, por exemplo, sal grosso, lógico, é branco. Então tingia de azul, vermelho, amarelo, N cores, para fazer essa ornamentação. E aí, um dos paroquianos disseram assim: e se nós utilizássemos material reciclável e passasse a reciclar o tapete? E aí nos procuraram. Quando nos procuraram, eu achei formidável a ideia, porque até então eu não sabia. A tinta é muito cara, eles compravam o sal, e mais caro ainda ficava a caçamba quando eles iam jogar esse resíduo. E pensa, 15 caçambas com pó de serra e sal, ia tudo para aterro industrial? E aí, no primeiro ano, nós trabalhamos com papel craft, plástico, metais, e esse foi no primeiro ano. Aí nos anos seguintes fomos diminuindo. No segundo ano já foi só papel craft, papel e plástico. Porque quanto mais material for aqui, mais difícil é depois para reciclar. Para você retirar e reciclar cada material. Porque eu não posso simplesmente enrolar o tapete e mandar. Porque cada indústria ela quer um produto. Uma quer o papel, a outra quer o plástico. Elas não querem tudo junto e misturado, nenhuma delas. E aí nós conversamos com a comissão organizadora e com o padre. Hoje é só papel. Então eles utilizam papel crepom e geralmente não compram. Isso que eu achei muito bacana. O padre ele frisa muito. Se nós vamos fazer um tapete com material reciclável, vamos utilizar já o que já tem, sem comprar novos produtos. Eles utilizam muito encarte, a igreja lá tem jornalzinho.
Então, suponhamos, esse mês sobrou jornal, eles guardam e depois eles utilizam esse jornal nos tapetes. Pode passar, galera. Aqui são os paroquianos, crianças, tudo. Isso aqui é o tsuru. Tsuru é aquele origami que é feito por várias pessoas, principalmente quem está com doenças, eles fazem porque é uma esperança, né? Fazem para reabilitação, N situações. Aqui é que a foto eu ampliei e ela ficou difícil de enxergar, mas é um tapete enorme em frente à igreja, é tudo de papel e aqui são rostos de pessoas, de diversas pessoas que foram retirando de revistas comuns, artistas, rostos de pessoas, e é tudo pessoas. E isso aqui começa-se geralmente entre 3, 4 horas da madrugada a ornamentar. E aí, depois da ornamentação tem a missa, e depois da missa o padre percorre todo esse caminho do tapete. É algo que todos falam, né? Dá trabalho, sim, mas o resultado final é lindo, é de se emocionar. Pode passar. Inclusive já saiu no jornal, já saiu reportagem. Aqui é rolinho de papel higiênico. Aquele rolinho você corta e faz florzinhas. Aqui é esses papéis de jornalzinho enrolado tipo um canudinho. São muito criativos. Aqui são rolinhos de papel também feito tipo canudinho. Pode passar. E é tudo papel. Aqui são aquelas bandejas que vêm para proteger a maçã ou a pera. Aqui é rolinho de papel higiênico. Aqui é a forma de pizza, quando compra pizza, né, aquela parte de baixo. Ali também é um papel já usado. Eles ganham muito papéis de empresas que têm ou gráfica ou supermercados. Isso aqui acho que é dos supermercados Almeida Mercados. Livraria, papelaria. Quando eles têm papel crepom ou alguns tipos de papéis e fica muito tempo armazenado, eles acabam amarelando, ou se teve uma goteira, molhou, aí as pessoas doam para a igreja e a igreja vai guardando. Ou o próprio paroquiano na casa dele, ele vê algum material, isso aqui eu vou guardar para usar no ano que vem, né? É algo que reúne muitas pessoas e para reutilizar e usar a criatividade. Eu vejo que é um momento que a comunidade se une, né? Aí tem pessoas que falam, não vai perder tempo isso aqui, mas eu acho que são esses detalhes que fazem a diferença. Inclusive o padre até comentou que depois que passou a utilizar material reciclável, as pessoas estão usando mais a criatividade, porque quando era com sal grosso e pó de serra, desenhava, aí o pessoal ia lá, atingia e acabou. Hoje não. Eles se preparam para pensar o que eles vão fazer no ano que vem. E ficam. Aí se reúnem, fazem discussões para ver como, de que maneira, que cor. É muito bacana. Esse aqui acho que dá para ver um pouquinho mais. São os rostos das pessoas na entrada da igreja. E aqui é tudo aqueles origamis, todos aqueles tsuru, aquele pássaro japonês. Isso aqui quem fez foram crianças, as paroquianas, as pessoas que frequentam a igreja, ou elas foram até lá e fizeram, ou cada uma pegou o material, levou para casa e fez. É um pedacinho do trabalho de cada um. E eles dividem em equipes. Então tem equipe de Eucaristia, equipe da catequese, equipe de canto, equipe de matrimônio. Por pastorais também, né? Por pastorais, né? São diversas equipes pastorais, vários grupos e cada um é responsável por um trecho. Aqui já é um outro evento. Esse ano, pela primeira vez, nos convidaram. Esse aqui é um evento que a CEL, é um clube, Associação Cultural e Esportiva de Londrina. A CEL hoje ela fica depois do tiro de guerra, ali no aeroporto. Esse ano eles nos convidaram para cuidar do gerenciamento da Expo Japão. É uma exposição que foca muito nas tradições, nas culturas japonesas. Então tem dança, comida, karaokê, N atrações voltadas ao público, voltadas às tradições japonesas.
E aí ele nos convidou para cuidar de todo esse gerenciamento de resíduos, da coleta, da classificação, da destinação correta. E então, todos eles aqui são freelancers. Na empresa ficaram os funcionários registrados. Aqui foram todos pessoas só para esse evento. Nós começamos no dia 25 até o dia 29 desse mês de maio, todos os dias. E na medida do possível, nós usamos o saco preto e o saco verde. E tentamos separar lá, em loco. Essa exposição ela não lembrava? Não, essa aqui ela foi lá na ACEL, que é perto do tiro de guerra. Essa exposição ela tem duas organizações. Essa é da ACEL. Essa que o senhor está falando é do Matsuri. Aí ela faz lá no Parque Ney Braga. Essa Expo Japão é uma. Essa do Parque Ney Braga é outra. A do Parque Ney Braga geralmente ela é em setembro. Antes eles faziam no aeroporto. Aí o aeroporto, aquela praça ficou pequena, e eles começaram a fazer lá no Parque Ney Braga. E aí aqui uma exigência deles era que os funcionários estivessem identificados com o uniforme. Então, como nos convidaram em cima da hora, nós fizemos um colete, né, um coletinho com o nome da empresa, o crachá. E aqui é a camiseta que utilizamos na empresa, que é escrito Mirai Ambiental, do tamanho maior. E eles queriam muitas mulheres. E você vê, né, como nos convidaram em cima da hora, eu contratei através do Cine, só mandavam, era 95% de homem para 5% de mulheres. E eles queriam o contrário, a organização da Expo Japão. Aí eu indaguei, por que eles queriam mulheres? Aí será porque mulher é mais caprichosa para separar o lixo, para limpar a mesa, porque eles queriam muito para limpar as mesas. As pessoas iam, comiam e alguns jogavam no lixo, outros deixavam em cima da mesa. Aí eu falei, mas homem também limpa, o homem também sabe separar o orgânico do reciclado. Aí eu tive que ensiná-los, né? E essa moça aqui, tem mais um. Esse aqui já trabalhou na exposição lá do Parque Ney Braga, então alguns já tinham conhecimento. Mas foi uma experiência muito legal, porque a Expo Japão foi pela primeira vez uma empresa que realmente gerenciava todos os resíduos. Até então era uma empresa mais especializada na limpeza. Então eles viram as vantagens de nos contratar e ano que vem também provavelmente nós faremos o gerenciamento. O que é complicado é um grande volume de pessoas em horários simultâneos. Porque na hora do almoço e na hora da janta vem todos de uma vez. E aí você tem que limpar rapidamente a mesa, porque o próximo cliente já está com o prato e ele quer sentar. E aí para você separar o orgânico do reciclável, ali fica difícil. Porque você não tem tempo, espaço. Então muitas vezes nós jogávamos tudo no saco de lixo, e daí levava para um local distante dali e separava. Mas aí tentamos separar tudo ali. E tentamos reciclar o máximo possível. Porém, ali tinha muita embalagem de isopor, e o isopor é complicado pelo seguinte motivo. Quando você come alguma coisa aqui na bandejinha de isopor e limpa ali na hora, ela sai mais ou menos limpa. Se você deixa algum tempo, o arroz ou a carne, ela gruda e fica difícil de você reciclar. Então, uma grande parte nesse evento do isopor, nós não conseguimos reciclar. Tá? É uma experiência que ano que vem nós já estamos estudando como melhorar isso aí. Mas assim, a organização gostou muito, porque se comparar a anos anteriores, eles diminuíram a quantidade de caçambas, que é lixo que vai para aterro, conseguiram reciclar muito mais. E ano que vem nós já temos, os japoneses, até um dos funcionários aqui me disse assim: nossa, eu gostaria muito de parabenizá-la, porque eu trabalhei naquele evento quando veio o príncipe, acho que foi em outubro, né? E vocês são muito organizados. Eu trabalhei na colocação de cadeiras das pessoas que iam receber o príncipe. E bem nessa ocasião eu estava no Japão, em outubro. Aí eu falei, eu não sei, né? Eu soube que o príncipe veio, mas eu não estava presente. Ele falou, eu fiquei impressionado de como vocês organizam antes, durante e depois. E aí eu comentei com ele, eu falei, nesse evento também, eles contrataram a nossa equipe antes,
durante o evento e principalmente depois. Por quê? Esse clube, ele tem, aqui é um campo de beisebol. E aí eles têm campeonato frequentemente, vem pessoas do Brasil inteiro jogar aqui. Londrina é um polo muito forte em beisebol. E daí eles disseram, aqui dá pra ver um pouco da grama. Aí eles disseram, depois do evento tem que desmontar, que é tudo tenda. Vai sair muito prego, arame, e madeiras. Tem que limpar porque o campo tem que estar pronto, porque no próximo fim de semana já tem campeonato, acho que era nacional de beisebol. Então, essa organização deles, eu fiquei impressionada. O antes do evento, é toda a organização para justamente receber os lojistas, os empresários da área de alimentação. É tudo muito bem organizado nesse sentido. Aí, durante o evento também, inclusive, teve muitas chuvas. E aí, como é um espaço aberto, alaga. Foi uma experiência muito bacana. Foi o primeiro, espero que possamos, né, ter mais eventos desse tipo. E muito gratificante assim. Tem coisas que mesmo que você se prepara, ali na hora, você só consegue resolver e saber na hora. Os imprevistos são enormes, principalmente lidando com pessoas. Né? Pode passar. Aqui eu coloquei um pouquinho de você sabia para causa do tempo, né? Cada brasileiro gera em média 1 quilo de lixo. Isso varia da região e do poder aquisitivo. Conforme já falamos antes, é mais barato você utilizar os materiais já existentes do que você retirar os virgens da natureza, porque você economiza água e energia através do processo desse já existente. 1 quilo de caco gera 1 quilo de vidro, infinitamente, você pode quebrar. Aqui eu coloquei alguns parâmetros de quanto tempo o material. Isso é um estudo, né? Por exemplo, a boia de isopor, por volta de 80 anos, o vidro, cerca de 1 milhão de anos, a fralda descartável, cerca de 450 anos, filtro de cigarro, 5 anos, embalagem de leite, aproximadamente 6 meses. Aí vai variar de cada material. A latinha de cerveja de alumínio, 100 anos, copinho plástico, garrafa plástica, mais de 100 anos ou quase 100 anos. Quer dizer, não é pouco tempo. São materiais que, se você reciclar, igual a madeira, 13 anos, se você reciclar, você vai estar poupando o espaço que isso aqui estaria utilizando lá em aterros. Né? Isso aqui, alguns assistiram uma reportagem que saiu na RPC. São a PET que você compra água ou Guaraná Antártico ou Coca-Cola, ela é transparente, translúcida, ou tem a PET verde, que é de Guaraná, Sprite. Aquela PET nós estamos conseguindo reciclar. Isso aqui também é PET, só que é PET colorida. É um material que é igual aquele de Coca-Cola, só que a diferença é que ele tem pigmento, ele tem corante. Há 2 anos que nós não estamos mais conseguindo vender esse material. Por quê? Os empresários que utilizavam não querem mais. Porque imagina, isso aqui você mistura, vai dar uma cor esquisita. Então eles querem ou só a transparente, a translúcida, ou só a verde. E aí eu chamei a imprensa porque eu falei assim: se é um material que está aqui, que tem o símbolo de reciclagem, o que eu vou fazer? Eu vou mandar isso aqui para a terra industrial? Ele tem custo. Então a responsabilidade não é só minha, é de quem produz, seja a Danone, a da Ilha, a Unilever, N empresas. Por exemplo, esse suco aqui é suco de laranja, ele é produzido aqui em Londrina, chama Natur. Primeiro, é o único que é produzido em Londrina. Eu liguei, no começo eles me atenderam, a partir de um certo tempo já, ou o presidente não estava em reunião, ele não me atendia mais. Aí, um dos meus clientes, eu falei: olha, eu não vou mais coletar isso aqui, a não ser que vocês paguem pelo aterro que eu vou ter que destinar. Aí a Natur já trocou, só o suco pequenininho eles trocaram, a maior não. Eu até citei: mas por que tem que pôr em embalagem assim, se não é reciclado? Em algumas regiões do Brasil recicla-se, mas aqui não. Em Paraná é só lá em Curitiba que tem. E aí, como ele tem um valor financeiro muito baixo, não compensa nem eu enviar, nem eles virem buscar.
E pode passar. Saiu a reportagem, acho que no final. Aqui são os R's, né? Repensar nas atitudes, reduzir ao máximo a quantidade de lixo que geramos, reutilizar tudo que pudermos, seja através de artesanatos, recusar, por exemplo, você vai comprar um remédio, a moça vai pôr numa sacola enorme de plástico, sendo que você vai descartar aquilo lá rapidinho. Então fala, não precisa de sacola, eu coloco na minha bolsa, eu coloco dentro do meu casaco. Essas são maneiras simples e você vai estar diminuindo o lixo, vai estar diminuindo resíduos. E reciclar o quanto possível, desde que recicle-se, né? Não adianta você colocar isso aqui na sacola de reciclagem da cooperativa, porque a cooperativa também não está conseguindo reciclar. Aí me disseram, mas todas essas embalagens brancas, não. Geralmente ela está escrito embaixo que é PET, é PET, e ela brilha. O PAD, que é um outro material, ele é fosco. Esse aqui só que não está sendo reciclado. Pode passar, meu. Colega, pode passar. Se cada um aqui presente repassar o que nós ouvimos e aprendemos hoje, nossa cidade ficará mais limpa e organizada. Porque tudo começa a partir de cada cidadão. Se eu fizer a minha parte, ele também, e ele ainda passar para o filho dele, para a namorada dele, para os familiares, é uma sementinha que vai se espalhando. E é um hábito. É um hábito assim como nós acordamos, tomamos café, almoçamos. A reciclagem, a correta destinação do resíduo é um hábito. A partir do momento que você começa a fazer, você não quer mais o lixo tudo misturado. Você quer separar, organizar, porque esse hábito, no começo é trabalhoso, mas depois que você se acostuma, ele vira automaticamente dentro da sua vida. Pode passar. Então eu gostaria de agradecer. Ah, tem a reportagem. Aquela que eu te passei. É rapidinho. Melhor assistir. Eles não conseguiram dar certos tipos de plástico. De volta para falar de um problema enfrentado por recicladores. Eles não estão conseguindo dar destino certos tipos de plástico e querem que os fabricantes de embalagens assumam a responsabilidade pelo que produzem. Aqui tem embalagens de todo tipo de produto que nós consumimos no dia a dia. São sucos, refrigerantes, iogurtes, produtos de limpeza, de higiene pessoal, mercadorias que esse que ela passou, ele é 100% reciclável. terão. Aí, se você for uma pessoa consciente, quando o produto acaba, vai colocar a embalagem num saco verde e depois esperar que o reciclador leve tudo. E aí parece que os problemas estão resolvidos. Mas não. Nas cooperativas, alguns tipos de plástico estão ficando encalhados porque não tem compradores. São embalagens do tipo PET coloridas. A rejeição seria por causa da tinta que dificulta a reciclagem. Que a gente vendia há uns meses atrás, só que o comprador que é de fora já não está querendo mais esse tipo de material. Nem dá, ele está querendo mais, né? Então, problema, né? Essa empresa tem contrato com bares, restaurantes e outros grandes geradores de resíduos para recolher embalagens. E há 2 anos está estocando sacos cheios de PETs coloridas. As indústrias que compravam, elas não querem mais essas coloridas. Elas querem a transparente e as verdes. Essas que têm cores ou pigmentos, enfim, não tem comercialização. Não só em Londrina, mas em toda a região norte do Paraná. A empresa pediu ajuda a fabricantes de embalagens, já que pela lei da logística reversa, eles têm que se responsabilizar pelo que produzem. Também falou com órgãos ambientais do estado e do município. Em todas elas, a resposta é: estamos verificando, estamos contactando, procurando. A logística reversa, do meu ponto de vista, ela não pode ser somente um papel que na teoria fique bonito, mas na prática não funciona. A promotora de defesa do meio ambiente disse que está identificando os fabricantes e que eles terão que arrumar um destino para os materiais ou mudar o tipo de embalagem. Tem como exigir, notificá-los para eles providenciarem a destinação correta, sob pena de serem autuados e serem responsabilizados não só
civilmente pela destinação correta, mas também criminalmente pelo fato de descumprirem obrigação legal de relevante interesse ambiental. A coordenadora de coleta seletiva da CMTU informou que está ajudando as cooperativas a encontrar uma solução. Para a semana que vem já temos uma reunião com o comprador para verificar a possibilidade de compra desse tipo de material. Enquanto o problema não se resolve, a Ângela sugere que os consumidores deem preferência a embalagens que têm reciclagem. Essa responsabilidade ambiental, ela não é só nossa, da empresa que está reciclando, é inclusive do consumidor. A hora que ele vai comprar, que ele veja se é uma embalagem que está sendo reciclada naquela região. Quando o que consumimos não tem o destino correto, em algum momento essa compra vai ficar cara para todo mundo. Em nota, a Associação Brasileira da Indústria do PET esclarece que as garrafas coloridas são recicláveis, mas que existe uma preferência pelas incolores porque tem mais aplicações. Diz ainda que, no momento, existe uma baixa demanda industrial e que publicou um guia para designers de embalagens explicando o que fazer para que a garrafa não sofra restrição de reciclagem devido a cores, rótulos ou tampas inadequadas. Nossa produção também questionou as secretarias do Meio Ambiente, do Estado e do município, mas até agora ninguém retornou as nossas mensagens. O que eu quis dizer ali, não sei se foi possível. Isso é recente, né? Até agora nada, né? Foi final de abril. O que eu quis dizer ali é o seguinte, nas embalagens tem algumas que são de álcool. Então, quando você vai comprar um álcool, veja o que ela está escrito embaixo. Se ela for transparente e tiver letras, tinta, aquilo lá não recicla, por causa da tinta. Se eles tivessem colocado um adesivo, reciclava, igual a Coca-Cola. Só que a partir do momento que ela é translúcida e tem só a tinta, não é reciclável por causa da tinta. Entendeu? E aí o que eu faço? Com os nossos clientes, porque a maioria dos nossos clientes são bares, restaurantes, estabelecimentos comerciais. Eu vou e explico. Olha, em vez de você comprar esse álcool, compra esse aqui, que esse aqui é reciclável. Se ele estiver escrito PET, for assim, branco, vermelho, amarelo, não recicla. Agora, se ele for PAD, que é esse que não brilha, esse recicla. Álcool da Cocamar, eu não me recordo, mas tem vários álcools que não são. E aí, a promotora ela já está intimando as indústrias para que elas tomem uma providência. Os meus, teve um empresário que veio e ele disse que vai reciclar. Ele levou e me deu o certificado de destinação. Eu espero que realmente apareçam mais empresários que tenham interesse em trabalhar com esses materiais que não estão sendo comercializados, porque é um nicho de mercado. A maioria são multinacionais, né? Mas a Hellman já entrou em contato com a Unilever, porque eles vão verificar, já é um começo. Aquele suco Natura, eu acho que eles já estão na primeira providência, já trocou a pequenininha. A maior de 1 litro eles ainda não trocaram, né? Aí não acaba o estoque, eu imagino. Aí tem empresários que disseram, bom, o primeiro passo nós já demos, já falamos para a imprensa, né? Já divulgou-se. E aqui está o meu contato. Eu acho que tinha um tempo de perguntas, Geraldo. Já acabou o tempo, né? Deu uma estouradinha. Deu estouradinha. Você quer abrir uns... O senhor lá tinha levantado a mão, era para fazer alguma pergunta? Na primeira resposta que você deu aí, da reciclagem. Né? Ah, sim. Eu trabalhei lá na exposição, então tinha mais de 400 mulheres trabalhando em reciclagem. Então é 24 horas ainda. Aí tem as que limpa também. Mas igual você falou que roubou o papel no chão, ela falou, senhor, não estou precisando catar o papel, eu estou acabando de varrer aqui, o senhor acabou de jogar o papel. Ela falou, mas as bolsas estão cagando, as vacas estão cagando aqui, do lado, né? Ela falou assim, a higiene é de casa, falou para ela, né? Isso é educação, aí, né? Isso, e foi recolher aquele monte de saco, já era 1 hora, 2 horas da manhã, tinha acabado o show do Elcio Safadão, foi recolhendo aquele saco, daí a gente para jantar, uma guita, tudo certinho. Aí começou aquele desespero. Aonde que estavam os outros sacos que estavam aqui? Foi já recolhido. Aí onde que estava o dinheiro? Do show, estava o dinheiro das entradas, estava tudo junto com o lixo.
Eles colocou tudo no saco. Eu não estava. Aí jogou tudo no lixo. Aí todo mundo teve que ir lá para recolher aquele lixo. Procurar dinheiro? Nossa, aí abriu um pacote de 50, de 100, de 10, de multa. Aí eu não tá vendo? Se eu tivesse, ficava o dinheiro aí, ó. Tinha ido embora com o saco, né? Inclusive, todas as vezes que tem palestras, eu sempre vejo. Uma vez eu participei de uma que era da Longa Vida, né? Aquela Tetra Pak. E aí falou-se que o que devemos ter consciência é, quando você coloca esses produtos para reciclagem, quem vai reciclar lá é um ser humano. Então tem educação. Lave as embalagens, principalmente leite, leite condensado. Se possível, todas as embalagens de alimentos. Porque a hora que a pessoa vai coletar para reciclar, ela está num cheiro insuportável. As embalagens de produtos de limpeza não precisa limpar, lavar. Mas pelo menos a de leite, principalmente, porque experimenta deixar uma caixinha de leite por um longo período ali na sua casa. Cheira mal, né? Imagina quando essa pessoa que vai reciclar vai manusear esse resíduo. Eu acho que isso aí é uma responsabilidade de cada um e é um dever para com o próximo. É uma maneira de você demonstrar que você tem educação e você está respeitando o seu próximo. Porque ele está ali não é porque ele quer, é porque ele precisa trabalhar. Às vezes ele não teve uma outra oportunidade além daquela, né? Então eu acho que isso aí é algo que não só para esse evento, mas todos os eventos eu tento conscientizar as pessoas sobre isso aí. Agradeço pela fala, Maria. Então, vamos falar, eu dou minha suporte aqui, eu lembrei. Eu trabalho no Cisenpar, né, quem sabe, e o índice de contaminação por perto cortante com os que reciclam e as pessoas que recolhem nosso resíduo em Londrina é muito grande. Eles têm coragem de colocar na sacolinha, solta as agulhas, os coitados vai lá e abraça o coitado. Exatamente. Na Expo Japão é um evento cheio de pessoas. Descartaram agulhas, provavelmente deve ser insulina, acredito eu, drogas, enfim. A pessoa descartou no saco de lixo, na lixeira que tinha no banheiro. Aí um dos responsáveis pelos serviços gerais, não da nossa equipe, de outra equipe, que veio e falou, olha, toma cuidado, fala para os seus funcionários tomarem muito cuidado, porque tem agulha lá no banheiro masculino, dentro da lixeira. É uma irresponsabilidade, né? Porque a pessoa pode se cortar, se machucar e se contaminar, que é pior. Então, o nosso trabalho lá no Cisenpar é que muitos não sabem, porque às vezes as pessoas acham que é só hospital e clínico que tem acidente biológico, mas nós temos acidente muito de várias... policial que lá nem é contato físico, né? Eles mordem o ladrão lá, sei lá, o cara morde a orelha. É uma coisa assim terrível. Então, quando acontecer alguma coisa lá, por exemplo, lá onde você trabalha, eles têm que ir para Zona Norte, que é uma função, viu? Fica 1 ano em tratamento. Que a janela fica aberta, né? Então tem que fazer tratamento de 1 ano. Aí quando é um contato assim, já que você sabe que tem sangue, entra aquela medicação, né, contra HIV, aquela coisa toda. Diz que quem toma aquilo diz que vai até pro céu, porque esse negócio aqui é feio. Então, assim, fica 1 ano em tratamento. E é porque é horrível a medicação. Então é difícil o que acontece, a falta de consciência das pessoas. No shopping mesmo, muito. Pessoal, eu vou ter que ser chato de novo. Porque a Anja falou para mim que ela tem compromisso também e nós, no tempo, acabou que... Tem próximo palestrante, né? Mas é mais um tema que nós temos, assim, que debater muito, né? Se vocês analisarem, o Sheila falou e o Bassano entrou e ele comentou muito sobre o que o Sheila também tinha falado. Agora imagina se a gente for juntar às 2 da manhã com aquela tanto de coisa que nós temos para comentar, né? Porque assim, quando eu convidei ela para... Eu sondei com ela se ela não falava um pouquinho sobre reciclagem, é porque a gente percebe muito isso. Nós somos técnicos de meio ambiente e, às vezes, e muita coisa que ela falou aqui nós não temos o conhecimento, porque ela está na prática. Então ela não veio aqui fazer propaganda, ela veio dizer que trabalho que qualquer um de nós, se tiver uma empresa ou se for trabalhar na área ambiental, vai ter que fazer. Vai fazer, e é botar a mão na massa mesmo, né? Assim, mas vamos tirar uma foto com ela aqui? Vamos lá?